SESCast, um podcast sobre sonhos, empreendimentos e saúde. Meu nome é Felipe Magalhães e junto a esse que está ao meu lado, Bruno Coutinho, sou anfitrião deste podcast. Através do SESCast, nós recebemos profissionais e empreendedores da saúde para bater um papo a respeito desse ramo de grande importância e notoriedade. E claro, nada seria possível se não fosse o apoio dos nossos parceiros, Com certeza. que são Go Hair, marca de suplementos vitamínicos com foco na melhora do aspecto da pele, das unhas e do cabelo. Brasil Fit, loja do ramo de alimentos saudáveis que proporciona ao consumidor um estilo de vida equilibrado através de uma alimentação saborosa e nutritiva. E Mamocentro, clínica médica que, especializada em radiologia, realiza exames por imagem, com foco na prevenção e diagnóstico de patologias, sendo todos os nossos parceiros em empreendimentos de saúde referência em Divinópolis e região. E no episódio de hoje, um episódio um pouco diferente. Episódio diferente. É o último do ano, tem esse detalhe importante, o 6º episódio do SESCast. Eu, Bruno Coutinho, eu, Felipe Magalhães, este que está ao meu lado, não seremos os entrevistadores, mas sim os entrevistados. É isso mesmo, hoje o episódio será às avessas. E nesta oportunidade, para a condução do episódio, recebemos com muita alegria a Vitória Flores Belo, que além de ser minha namorada, também é profissional da saúde, já com seu consultório focado na área da estética aqui em Divinópolis. Seja muito bem-vinda, Tro. Obrigada. E Fique à Vitória. vontade para se apresentar, enfim. Fique à vontade. Gente, prazer, eu sou Vitória. Boa noite a todos. E foi um prazer receber esse convite, né, de estar aqui com vocês, fazendo esse episódio às avessas, entrevistando os entrevistadores, e acredito que vai ser muito, muito bom. Eu sou namorada do Bruno e também parceira que ajuda no podcast, fico sempre ali nos bastidores. Então vamos lá. Meninos, queria começar então o podcast falando um pouquinho sobre vocês. Quem são vocês como profissionais, como pessoa? Conta um pouquinho pra gente saber. Bruno, eu vou dar a você a oportunidade de falar primeiro. Gosto muito da sua introdução. Vamos lá? Vamos lá. Quem é Bruno Coutinho? Pessoa e profissional. Eu sou da cidade de Itaguara, interior, né, de Minas, embora faça parte da região metropolitana de Belo Horizonte, à margem da Fernão Dias, da 381, né? Sou itaguarense com muito prazer, com muito amor. Quem me conhece sabe, o Felipe sabe. Ah, é verdade. Verdade. Fala como se Verdade, cidade gente. grande fosse. Vitória sabe Bruno também. ama Itaguara. E, enfim, decidi vir para Divinópolis, questão de oportunidade profissional. Enxerguei Divinópolis como uma cidade desenvolvida para eu poder exercer a minha profissão, que é a advocacia, e também, claro, por influência da Vitória, que é minha namorada. Trouxe ele pra cá. Me trouxe para cá, sabe? Isso já há 4 anos. Então, moro em Divinópolis e exerço a advocacia aqui em conjunto com o Felipe. Temos um escritório, Muito que é o bacana. Coutinho Magalhães Advocacia, um escritório voltado para a área da saúde, né? A gente presta serviços aí para profissionais, para empreendedores da área da saúde, que é algo em comum que se tem com o SESCast. E o SESCast também é um empreendimento nosso, né? Da área da saúde, e estamos aí caminhando firmes, tanto com o CMA, que é o Coutinho Magalhães Advocacia, quanto com o SESCast. Bem, Felipe, passo a palavra. Agora vamos Bom. lá, Felipe. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Felipe Magalhães. Sou advogado, um advogado itaunense, mas que hoje reside na cidade de Divinópolis. Vim morar em Divinópolis muito em função do Coutinho Magalhães Advocacia, que é o escritório de advocacia que formei junto ao Bruno Coutinho. Meu escritório hoje ele é focado na área da saúde. Nós atendemos tanto profissionais da saúde quanto aquela pessoa que necessita de cirurgia, internação e não consegue tanto através do SUS quanto planos de saúde. Bacana. Agora vamos aprofundar um pouquinho aí. Vamos
contar para o pessoal como vocês se conheceram, como surgiu a ideia de iniciar aí a parceria, né? E falar um pouquinho sobre o empreendimento de vocês, tanto o escritório de advocacia como o podcast. Bem, Pode Vitória, começar, Felipe. conheci o Bruno através da universidade. Estudei na Universidade de Itaúna, fiz o curso de Direito. O Bruno também. Nós não compartilhamos da mesma sala. O Bruno era um pouco mais novo no curso, não é? Fiz parte do diretório acadêmico, tenho muito orgulho disso, foi uma experiência e tanto. Bacana. E uma das boas coisas que aconteceu foi ter contato com o Bruno. Vi ali uma das poucas pessoas que de fato eu queria elaborar junto durante a universidade. A gente vê que existem várias pessoas habilidosas, mas são raras as pessoas que a gente quer estar junto no Sim. ambiente de trabalho. O que aconteceu? Pensando já no CMA. Eu já havia formado, tinha logrado êxito em obter a OAB e queria muito ter o meu próprio escritório. Sempre quis. Desde o dia que comecei meu primeiro estágio, eu queria ter meu próprio escritório. O Bruno estava procurando alguém para inicialmente compartilhar espaço e, claro, eu vendo aquela questão e tendo bons olhos sobre o Bruno, pensei, por que não ir além? E propus a ele não só compartilhar um espaço, mas sim formar um escritório. E hoje nós defendemos um brasão em conjunto. Bacana, muito Sim. bacana. Quanto a como nós nos conhecemos, o Felipe já expôs bem, né? Nos conhecemos com muito prazer na Universidade de Itaúna através do DA. E, sem dúvidas, o Felipe, desde aquele momento, né? No DA, em que a gente teve a oportunidade de se conhecer, foi uma pessoa que despertou em mim ali uma grande admiração, porque, de fato, o Felipe, ele tem uma grande peculiaridade, que é ser uma pessoa muito correta, pessoa muito dedicada, muito disciplinada. Quem conhece o Felipe sabe dessa qualidade que ele tem, e ter ele comigo hoje no Coutinho Magalhães é motivo realmente de muito prazer, muita alegria, viu, Felipe? Alegria é minha em ter você a meu lado, viu, Bruno? Tamo junto. Tamo Eu junto. sou suspeita pra falar, né? Vejo assim de perto vocês dois e vocês realmente estão de parabéns, né? Fazem uma Obrigado. parceria muito bonita, uma amizade no trabalho. É muito bacana E a realmente, parceria de vocês. o que a Vitória disse é verdade. É muito mais do que uma sociedade, mas realmente uma amizade, Sim, né? E não à toa estamos aí crescendo juntos com o Coutinho Magalhães. E para crescer juntos, não basta ser somente sócios, eu acredito nisso, tem que ter uma afinidade maior, e também com o SESCast. E falando sobre o Coutinho Magalhães, vou contar um pouquinho de como ele surgiu, né? De como o Felipe chegou para a gente poder formar em conjunto o CMA. Eu fiz o curso de Direito, né, na Universidade de Itaúna, e desde o início do curso eu tive interesse em fazer estágio. Então eu entrei no curso e no primeiro período eu já procurei um estágio na minha cidade. Comecei a estagiar na Procuradoria, né, do município de Itaguara, e fiz vários estágios. Além da Procuradoria, fiz estágio também no fórum, né, na Secretaria Judicial do Fórum, no gabinete do juiz. Fiz o estágio também em Brasília, na Câmara dos Deputados, e também no escritório de advocacia em Itaguara, e depois desse escritório vim para um escritório de advocacia aqui em Divinópolis, quando eu estava no 7º período, faltando aí 2 anos para me formar. Fiquei nesse escritório durante esses 2 anos e pude continuar nesse escritório, uma equipe fantástica que permanece hoje, né? Uma equipe realmente o Felipe conhece, Sim. admirável. Inclusive, faço questão de registrar um abraço a todos eles. Sim, pessoal do VOA. Pessoal do né? VOA. E eu decidi fazer diferente, decidi já abrir meu escritório. Por quê? Porque eu fiz estágio desde o primeiro período, então, de certa maneira, estava me sentindo à vontade para já abrir o meu escritório. Então, com coragem, abri sozinho meu escritório, comecei sozinho, né? Carreira solo, mas sempre tendo em vista ter uma pessoa comigo, porque, como costumo dizer, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Verdade. Né? E para você fazer um escritório crescer, é preciso que tenha mais pessoas. Foi quando surgiu a oportunidade do Felipe estar comigo, e quando nós, então, formamos o Coutinho Magalhães, que é um escritório aí que tem
é um pouco mais de um ano de trajetória, mas que já tem nos dado muitas alegrias. E depois surgiu o SESCast, deixa o Felipe contar como que o SESCast surgiu. Aham. E aí, Inicialmente, Felipe? Conta Vitória pra e gente. público, nós tínhamos a ideia de participar de um podcast. Nós seríamos os entrevistados. Inclusive, nós estivemos aqui, né, Bruno, junto a este estúdio que pertence ao Kildare. Uhum. Mas ocorreu em mim um virar de chavinha. Bruno chegou do escritório um dia e eu disse, Bruno, por que a gente não vai além? Por que a gente não cria um podcast para nós? E desde então a gente colocou energia mesmo em visualizar este podcast. A gente colocou as coisas no papel, discutimos a respeito do formato, qual que seria o nosso objetivo, ou seja, onde a gente queria chegar com isso. E foi assim que surgiu o SESCast. Houve primeiro um título diferente, né, Bruno? Não seria Sonhos, Empreendimentos e Saúde. Nós tínhamos uma ideia bem legal, bem construída, se não me engano, Check-up Cast. Isso. Mas em respeito aos colegas que já usam esse nome, a gente decidiu estar com o SESCast e já recebemos outros 5 profissionais da saúde aqui com muita alegria para falar sobre sonhos, empreendimentos e saúde. Vem sendo uma experiência e tanto, né, Bruno? Sim. E um detalhe inicial que o Felipe estava falando, o Kildare, né, que é o dono do estúdio, ele tem um podcast dele, né? E ele convida empreendedores para vir bater um papo com ele. E quando nós vimos, nós achamos interessante, cogitamos a possibilidade de estar aqui como esses empreendedores, né? Mas depois de uma reunião com o Kildare, cheguei lá no escritório, falei com o Felipe, né? Nós tínhamos conversado, o Felipe teve a ideia. Não, por que a gente não vai além? Vamos ter o nosso próprio podcast. E foi assim que surgiu, né? O SESCast. Inclusive, este é algo que a gente preza dentro do Coutinho Magalhães Advocacia, que é enxergar fora da caixinha. Para quem já observou a nossa logo é uma caixinha, mas só que ela não é uma caixinha, ela não é uma caixinha fechada. Por várias razões. Uma delas, porque a gente quer ver fora, viver fora da caixinha. E isso foi algo que compactuou com o que a gente preza para o escritório, e não é só algo do escritório, acho que é algo que a gente tem para nós enquanto pessoas na vida. Sim, sem dúvida. Conecta vocês, né, a questão profissional com a questão pessoal também, né, gente? Isso é muito, muito bacana, muito válido. Agora falando sobre sonhos, né, como o nome do podcast, Sonho, Empreendimento e Saúde, vamos voltar aí um pouquinho na história, falar sobre sonhos. O que motivou vocês a começar aí o caminho na advocacia, né? Escolher o curso de direito, escolher mesmo a advocacia para poder atuar? Então, eu não tive o curso de direito desde o início como algo certo para minha caminhada. Eu fui resolver quanto ao curso de direito um pouco mais tarde, porque geralmente quando a gente faz 18 anos, somos de certa forma pressionados, né? Então, como eu estava dizendo, eu não tive o curso de direito desde o início como algo certo, né? Fui resolver fazer o curso de direito um pouco mais tarde, com meus 20 anos, ainda novo, né? Mas eu falo assim porque geralmente as pessoas são pressionadas a escolher o curso com 18 anos, algo que eu acho errado, acho que não é bem assim, né? Porque cada um amadurece no tempo certo, né? E eu decidi fazer o curso de Direito com meus 20 anos. Naquela época eu estava precisando me encontrar mais, e eu costumo dizer que o curso de Direito foi algo que me preencheu muito. Então eu abracei o curso realmente com muita vontade, não à toa, como eu disse, fiz estágio desde o primeiro período, né? E quando eu cheguei no 7º período, já começando a descer a serra, eu comecei a pensar com mais profundidade no que eu ia fazer depois de formado. E uma das opções era a advocacia. E, enfim, acabei optando pela advocacia, e foi uma escolha certeira, porque sou apaixonado pela advocacia, sou apaixonado pelo que eu e o Felipe fazemos através do Coutinho Magalhães, e uma pessoa que me motivou muito
a seguir na advocacia foi minha irmã Camila, que também é formada em Direito e que exerceu a advocacia. E, sem dúvidas, é uma advogada genuína, embora hoje ela não atue. Mas ela foi uma das pessoas que me motivou a seguir esse caminho e sigo ele, enfim, com muito prazer. E você, Felipe, o que tem a Bem, nos dizer? Julgo um grande desafio trazer esse assunto à baila. De fato, tem dificuldade em abordá-lo, mas vou tentar fazer de forma sucinta. O primeiro curso que eu quis fazer na minha vida foi o curso de biomedicina. Olha, Isso permaneceu até o terceiro ano, quando estava prestes a me formar. Na verdade, até o primeiro semestre do terceiro ano. Nos primeiros semestres do terceiro ano, na verdade, na virada do primeiro para o segundo semestre, eu decidi, além do terceiro ano, fazer um pré-vestibular. Adentrei ao pré-vestibular, cheguei num ambiente onde haviam majoritariamente estudantes que queriam a medicina. Talvez ali por um fator ambiental, fui convertido, passei a tentar também a medicina, abandonando a ideia da biomedicina, não por não gostar mais da profissão, mesmo porque eu queria ser um pesquisador, não um médico, mas porque eu vi na medicina a oportunidade de fazer a pesquisa e, ao mesmo tempo, tendo uma rentabilidade maior. Então, juntei o útil ao agradável. Permaneci nessa estrada por 1 ano e meio, quando finalmente fui aprovado na PUC Minas. Mas, por razões diversas, não dei continuidade ao curso. De fato, fiz a minha matrícula, não dei continuidade. Ao longo da vida, sempre não minto. A partir dos 14 anos, comecei a fazer leituras muito voltadas para a filosofia e também para o direito. O primeiro livro que eu li assiduamente na minha vida foi O Príncipe, de Maquiavel. E é um livro ali que conta a história da Itália, como todos os principados italianos. E fiquei admirado por aquilo. Primeiro, pela precisão da linguagem, depois, pelas ideias e como elas são ali expostas. E dali em diante vieram vários livros ao mesmo nível. Então, fui criando ali uma identidade grande com o direito, ou pelo menos com os estudos que o direito nos leva a fazer ao longo da vida. Percebendo isso, uma vez tendo abandonado o projeto da medicina, conversei com profissionais do direito, advogados e também professores, e tomei a minha decisão. Vou seguir o caminho do direito. Desde o primeiro dia que eu botei o pé na Universidade de Itaúna, eu tinha certeza que eu queria ser advogado. Pelo menos isso eu tive de fixo na minha vida, e essa vontade ela não diminuiu. O que eu quero para mim, ao longo da minha vida, ou pelo menos ao longo de grande parte da minha vida, Bruno, é de fato ser advogado. Por quê? Porque eu sinto a importância de defender as pessoas. Defender as pessoas, e eu sinto nessa profissão a necessidade de estar se construindo continuamente enquanto humano, enquanto pesquisador. Então, a certo modo, é algo que também atingiu aquele objetivo que era estar realizando a pesquisa. Nós, eu e o Bruno, a gente todo dia tem que se dedicar à defesa de alguém. Nós estudamos, nós criamos teses. Não à toa nós somos chamados de doutores. Doutor é aquele que defende uma tese. Nós defendemos teses todo dia. Bacana que, né, vocês atuam com um propósito, né, com um ideal por trás, né, não é simplesmente fazer a profissão, exercer a profissão de qualquer modo, mas com propósito, né, todos os dias. E falando ainda sobre a carreira da advocacia, eu queria saber como que foi a caminhada de vocês, desde a faculdade até os dias de hoje. O que vocês têm a dizer sobre a caminhada de vocês ao longo desse período? Então, nós temos aí 1 ano e alguns meses de caminhada em conjunto no Coutinho Magalhães Advocacia. E o que eu posso dizer, sendo muito transparente com quem está escutando, às vezes até mesmo um estudante de direito ou já formado em direito que tem intenção em seguir na advocacia, é muito desafiante, né? Como qualquer empreendimento, né? Qualquer empreendimento que você quer que ele dê certo, que ele prospere, é desafiante. Não é diferente com a advocacia. Muitas pessoas não associam a advocacia com esse aspecto mais comercial da coisa, mais empreendedor da coisa. Mas, sem dúvidas, a advocacia também está
conectado a isso. Existem vários desafios para você seguir. Então, no início não é diferente. O início, principalmente, tem muitos desafios. Não falo assim para desanimar, mas para levar algo que realmente é o que é, né? E ao mesmo tempo que é desafiante, é algo maravilhoso, principalmente para quem segue sua caminhada com propósito, como disse muito bem a Vitória, e é algo que realmente, pelo menos eu acredito nisso, eu e o Felipe fazemos, né? E o resumo desse tempo que estamos aí com o Coutinho Magalhães, sem dúvidas, é um desafio, mas é muito mais do que isso. Coragem de fazer acontecer, de fazer o Coutinho Magalhães ser o que ele é, e tenho certeza de fazer o Coutinho Magalhães ser o que ele ainda vai ser. Sem dúvidas, tem muito a acontecer ainda e muita coisa boa. Bruno, compactuo totalmente com suas palavras, nós sempre muito alinhados, né? Faço só um acréscimo de que, embora seja uma caminhada muito desafiadora, eu vejo ela como bem-sucedida até então. Eu, enquanto estagiário, eu tive a experiência de estar tanto em grandes escritórios, inclusive trabalhando com internacionalização de empresas, e estar em escritórios assim, no início mesmo, observando esses escritórios de início. O que a gente tem aqui, eu posso falar, nós temos uma organização assim fantástica, que vai além. Acho que eu e você, nós aprendemos muito com os estágios, com as experiências que a vida nos trouxe. E nós colocamos muita coisa em prática e, de fato, a gente consegue entregar para o cliente um serviço proeficiente. Sim. Então, embora desafiante, vejo que existem várias coisas que a gente conquistou com muita gana, com muita garra, e tem muito mais por vir. Sim, concordo totalmente com o Felipe. Eu acho que temos muito disso mesmo no Coutinho Magalhães. Apesar de desafiante, o que a gente tem feito com organização, eu acho que é uma marca do Coutinho Magalhães, com disciplina, com vontade mesmo de crescer, de fazer o melhor pelos nossos clientes. É algo que realmente destaca na nossa caminhada, né? E não pode deixar passar batido mesmo. E é importante lembrar, Bruno, que nossos valores, quais sejam a tecnicidade, acessibilidade e responsabilidade social, nortearam todos os nossos dias de trabalho. Não acredito eu que houve um dia sequer que a gente pisou dentro do Coutinho Magalhães sem, de fato, trabalhar em atendimento desses valores. Sim. Daí a importância de todo empreendimento ter bem consolidado não só os seus valores, mas também como sua visão e sua missão. E é algo que a gente fez muito bem no início, né? A gente construiu muito bem isso. Não só isso, todo o empreendimento ali no início, a gente montou uma estrutura, é uma estrutura que hoje ela se mantém forte e tem muito ainda para crescer. Isso é um diferencial, né? Não é algo que a gente vê em todos os empreendimentos. Agora, falando novamente sobre propósito, através da profissão de vocês, existe algo que vocês querem mudar no mundo ou mudar na vida das pessoas? Com certeza, Vitória. Eu vejo na advocacia o potencial de dar solução para os problemas que mais atingem as pessoas, aqueles problemas que vão no âmago delas. Nós que lidamos aí com o direito da saúde, já tivemos nas nossas mãos a solução de problemas gravíssimos. Se a pessoa demora mais, ela não tem um provimento jurisdicional favorável, ela pode vir a falecer, ela precisa de um medicamento para curar, ou pelo menos amenizar a dor dela. Um profissional da saúde, ele precisa de segurança jurídica. Então, nós lidamos com problemas reais, entende? Uhum. Então, assim, tá aí o valor do nosso trabalho, sabe? Dar solução para os problemas das pessoas. Interessante que, como nós falamos no início, o Coutinho Magalhães, ele é um escritório que atua na área da saúde em favor de pacientes em casos de problema com o Estado, com o SUS e de problema com o plano de saúde. E isso é natural. O Felipe trouxe com muita energia
com muita paixão essa questão do paciente e realmente existe esse lado na advocacia da área da saúde de fazer o bem para aquela pessoa que está fragilizada e sentir muito bem com isso. E isso é algo que pulsa muito no Felipe, né? É algo que eu também valorizo, mas a gente atua também em outra área no escritório, que é a área dos profissionais empreendedores da área da saúde. Não à toa a gente ter o podcast hoje é uma forma também de unir, né, o CMA com esse propósito de estar mais perto dos profissionais empreendedores da área da saúde. E quando você pergunta se a gente tem algum sonho, se a gente quer mudar alguma coisa nessa realidade dos nossos clientes, eu penso muito na questão de proporcionar a um profissional, um empreendedor que tem aí já seu consultório, sua clínica, uma grande organização através de uma prestação de serviços nossa, no intuito de que esse profissional que muitas vezes não tem essa habilidade da gestão, do aspecto jurídico do seu empreendimento, de ter isso através do Coutinho Magalhães. Então, nós temos esse intuito de proporcionar isso a esses profissionais, esses empreendedores, né, para que eles possam unir sua habilidade em relação ao procedimento que ele faz, como você, né, Vitória, faz os procedimentos ali de estética. Sim, com certeza. Essa questão de uma boa gestão do seu empreendimento, porque um consultório, uma clínica, é muito mais do que um consultório, uma clínica que faz procedimentos. É um empreendimento que merece atenção de gestão e a gente tem esse intuito de mudar a realidade de milhares de profissionais empreendedores da área da saúde através da nossa prestação de serviços, que é uma prestação de serviços de gestão, mas também a área jurídica, como adequação documental e que vai muito além. Em outras palavras, o que a gente quer proporcionar para profissionais como você, Vitória, profissionais da saúde, da área da estética, é uma noite de sono tranquila, através da segurança jurídica, e também uma rentabilidade maior através de uma estruturação, uma qualificação do seu empreendimento. Sim, porque muitas vezes alguns empreendimentos da área da saúde, embora ele tenha ótimos profissionais, mas eles têm ótimos profissionais naquilo que eles fazem, que é realizar o procedimento. Então, nosso objetivo é unir o útil ao agradável e proporcionar a esses profissionais a possibilidade de ter um negócio que funcione, que tenha uma engrenagem inteligente e que, por isso, ele consiga ter ali uma rentabilidade melhor. Então, os profissionais ficam com a parte de execução e vocês cuidam da gestão, né, da documentação. Isso. É muito bacana. Além de englobar também profissionais que venham a ter problemas com processos, hoje a gente vive numa era em que os pacientes são mais ansiosos, sabem muito bem de seus direitos, muito por causa do Google mesmo, é simples, eles têm ali uma ferramenta que eles podem pesquisar tudo. Então, os pacientes hoje são mais ansiosos e, por isso, existem mais processos judiciais contra profissionais da saúde. Odontólogos, médicos, biomédicos, estetas, fisioterapeutas, etc. Então, nós também atuamos, através do Coutinho Magalhães, com a parte processual. Defender esse profissional não só no processo judicial, mas também no processo do conselho, né? Ou então, pensando também em questão de vigilância sanitária, também atuamos, não só em processo da vigilância, mas também em relação à abertura do consultório ou da clínica, nas burocracias sanitárias que precisam ser resolvidas. Bacana. E algo aqui que eu queria saber, existe algum caso que marcou vocês e que vocês, assim, se sentem à vontade para compartilhar? Sim, Vitória, com certeza. Enquanto advogado, o primeiro processo que coloquei a minha assinatura, um processo responsável por salvar a vida de um senhor itaguarense. Esse senhor tinha enfrentado um arresto cardíaco, pelo menos é assim que eu vou falar, tinha infartado, em resumo, e não conseguia o procedimento necessário para resguardar a vida dele. Eu e o Bruno, nós trabalhamos aí por vários dias, dia e noite, atrás de decisões jurisdicionais que resguardassem o direito desse senhor. Nós tivemos alegrias, tivemos tristezas também ao longo desse trajeto. Nós cobramos Deus e o mundo para resguardar a vida desse senhor. E por fim,
nós logramos êxito através da advocacia, através do primeiro processo que assinei. Hoje temos aí um coração que pulsa no peito de um senhor, Sim. com muita saúde, né? Sim. E, enfim, é uma grande alegria e com certeza é algo que vou falar com assim, orgulho pelos anos vindouros. Então, realmente, o trabalho de vocês fez a diferença, né, na vida dessa pessoa, né? Sim. Influenciou diretamente na qualidade de vida. Sim. Esse lado do Coutinho Magalhães, de atuar em favor do paciente em caso problema com o SUS ou com o plano de saúde, é muito bonito mesmo, é muito humano. E realmente foi um trabalho fantástico, no sentido de que nós demos nossa vida pela vida desse senhor, que hoje tem 77 anos, tinha infartado, estava com 4 artérias do coração com mais de 50% de obstrução. Então a gente fez um trabalho judicial aí para buscar o procedimento para ele, né? E hoje ele já está recuperado, passou pelo procedimento, né? E realmente é motivo de muita alegria. É um caso que nos marcou muito mesmo. E aproveito para compartilhar outro, pensando no lado do empreendimento, consultório e clínica, que, como eu disse, nós também atuamos, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, num empreendimento muito grande aqui de Divinópolis, um empreendimento de medicina e segurança do trabalho, que tem aí centenas de clientes, muitos funcionários. Então, nós pegamos do zero esse projeto e fizemos um trabalho muito bonito de adequação. E é motivo para mim, pensando nesse outro lado também, empreendedor, né, de profissionais da saúde, é de muita alegria e acho que foi algo que nos marcou também, né, Felipe? Marcou com certeza. Mas, enfim, essa questão da LGPD é uma questão que pulsa muito hoje. É uma realidade. Muita gente não tem conhecimento, não né, tem conhecimento, da adequação e que já é lei. Às vezes nem sabe o que é LGPD e é algo que está batendo na porta há muito tempo assim, é uma lei recente, há 2 anos mais ou menos. E assim, principalmente nos empreendimentos de saúde, isso é muito importante. Por quê? Porque empreendimentos de saúde têm, né, que lidar ali no seu dia a dia com dados pessoais sensíveis, que são dados de saúde. Então, as empresas aí, os empreendimentos, os consultórios, as clínicas que ainda não estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados precisam entender o que é isso e o quanto antes se adequar. E caso as empresas não se adequem, existe alguma punição que elas podem tomar? Vocês podem explicar melhor um pouquinho pra gente? Sim. Hoje existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta autoridade, ela de fato está batendo na porta dos empreendimentos profissionais, cobrando as práticas de proteção de dados pessoais. Se por acaso essa fiscalização ocorre e você não tem uma estrutura de proteção de dados pessoais, não tem ali uma documentação adequada, você pode ser punido. A punição vai desde multas mais simples até multas mais severas, que chegam na casa dos milhões. Nossa, e pode ocasionar, sabia. inclusive, na proibição de você fazer o manejo de dados pessoais. Você, profissional da saúde, por exemplo, Vitória, você colhe dados dos seus pacientes, faz ali a anamnese. Imagine só, você tentando praticar a harmonização facial sem poder fazer a anamnese, sem poder preencher um prontuário. Inviabiliza o seu negócio. Entende? E essa autoridade que o Felipe disse, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é como se fosse a vigilância sanitária, que fiscaliza e aplica essas sanções. E, além disso, é possível também que os pacientes que já estão criando uma consciência da importância de que seus dados sejam resguardados, né, e bem manejados, percebendo algo errado ali no empreendimento de saúde, que eles processem esses profissionais e busquem indenizações em processos judiciais, o que já tem acontecido muito. Então, vocês fazem esse serviço de adequar as empresas, né, consultórios, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Nós fazemos tanto a adequação operacional, que de fato
mudar muitas vezes como funciona o manejo dos dados pessoais. Parece complexo, mas pode ser simples. Por exemplo, uma prática a ser adotada é a política da mesa limpa. Você, Vitória, não vai deixar ali a ficha de um paciente exposta para que outro paciente possa ver. E também tem a adequação documental. Para falar um exemplo, nós temos ali o termo de consentimento para manejo de dados pessoais. Vai muito além, né, Bruno? Sim, sim. Vai muito além. Falando sobre esses serviços que vocês já oferecem, sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, adequação documental, existe algum outro tipo de serviço que vocês ainda não oferecem, que vocês têm vontade de oferecer para os clientes? Algo a ser explorado no mercado? Então, tem um serviço que me veio à mente agora, que na verdade nós já exploramos, mas nós temos intenção de colocar mais energia nele, que é o registro de marcas de consultórios e clínicas. Então, hoje, no auge da era digital, com as redes sociais, é muito comum que os profissionais e profissionais da saúde exponham seu trabalho no Instagram, por exemplo. Inclusive, tem até formas de impulsionamento desses conteúdos, né? E é natural que a marca desses profissionais sejam expostas. Então, a exposição da marca hoje, ela tem uma grande importância. E daí, a indispensabilidade de que essa marca seja registrada. Porque se você não registra a sua marca, você não é dono dela. E como hoje também é muito comum o empreendedorismo, muitas pessoas querem empreender e surgem empreendedores para todo lado, então mais marcas são criadas. E a probabilidade que elas sejam copiadas ou então que sejam feitas marcas muito próximas é muito grande. Então daí a importância de se registrar a marca, até mesmo para não se perder no futuro maior tudo que você construiu, né, em relação à sua marca, até mesmo em relação ao material que você investiu. Imagina só, ter que reconstruir o seu símbolo, o seu nome perante os seus pacientes, né? Então é algo muito difícil e é algo que a gente já trabalha, já é uma realidade, mas que a gente quer explorar com mais profundidade. É como se fosse, então, ter a patente, né, daquele nome, da marca, o registro em si. Sim. Muito legal. E além desse serviço, algo que me vem à mente também, algo que nós não fazemos, inclusive é algo que eu quero muito para mim no futuro, em relação à mentoria. Eu penso em fazer um mestrado, né, na área de gestão de consultório e clínica e quero mais futuramente levar para os profissionais da saúde, empreendedores da saúde, essa possibilidade de se fazer uma mentoria, né, comigo. Seria algo breve para que ele possa ter ali uma expertise para já aplicar no seu empreendimento e fazer a diferença no seu empreendimento. E além dessa mentoria, algo que eu tenho vontade também, para um futuro um pouco mais distante, é de dar aula em universidades. Acho que já é uma realidade sobre gestão clínica. Então, uma matéria que está para ser incluída em grades curriculares na área da saúde, para que esses profissionais não saiam de lá somente com habilidade procedimental, mas também com uma certa habilidade com administração e gestão do seu empreendimento. Isso é muito importante, né? Sair da faculdade já sabendo um pouco sobre gestão, sobre empreender. Acho que todo mundo que forma chega no mercado de trabalho assim um pouco perdido, né? Tem a opção de empreender, porém não sabe, ali, né, sofre durante o percurso. Então, se tivesse essa grade, essa matéria, né, incluída na grade, seria mesmo um diferencial que a universidade, que as faculdades ofereceriam para os seus alunos. E falando sobre empreender, né, por que vocês optaram por esse caminho de empreender? Vitória, olha, como disse, eu sempre tive a vontade de advogar. E logo que adentrei ao meu primeiro estágio, eu comecei a observar que os profissionais que eu tinha como referência não eram funcionários, eles eram, de fato, proprietários dos próprios escritórios. Então pensei, bem, eu quero ser referência na minha área. E se as pessoas que eu tenho como referência são proprietários, eu devo ser um proprietário também. Então a resposta acaba sendo objetiva. Dora, acho que para a pessoa dar um passo além na advocacia, ela tem que tomar riscos. Tomar riscos na advocacia é ter o próprio escritório. Quando eu tomei a decisão
quando eu me formei, eu pude continuar no escritório onde eu estava fazendo estágio e decidi empreender, abrir o meu escritório, eu pensei o seguinte, para um advogado ele ser bem-sucedido, é importante que a gente pense nisso, não é vergonha nenhuma pensar nisso, a gente tem que pensar no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, né? Isso precisa de dinheiro mesmo, né? Então, para um advogado ser bem-sucedido, ele precisa ter o seu próprio negócio. Eu acho que é regra, claro que tem exceção, né? E para o advogado alcançar, através do seu escritório, uma estrutura boa, a ponto de ter um fluxo de caixa interessante, ele precisa trabalhar muito. Então, quando você pergunta por que vocês decidiram empreender, esse foi o pensamento que eu fiz para dar o start aí e investir no meu próprio escritório, que é algo meu, e hoje, claro, em conjunto com o Felipe, é algo nosso. A gente tem essa autonomia, a gente tem a liberdade de construir algo da forma que a gente quer, né? E por sermos o dono do empreendimento, nos possibilita ter ali um conforto a mais. Mas para isso, claro, tem que trabalhar muito e é o que nós estamos vivendo hoje, né, Felipe? Sim, com certeza. É realmente uma trajetória de muito trabalho, né? E não tem problema nenhum se a pessoa quiser continuar no escritório, isso não é problema. Mas eu acredito que se ela tivesse a vontade, né, de ter mais autonomia no escritório, ela precisa virar essa chavinha para a necessidade de empreender com o seu próprio negócio. São escolhas, né? E vocês escolheram esse caminho de empreender. Acredito que tenha muitos desafios. E qual, assim, foi o maior desafio que vocês enfrentaram ou enfrentam, tendo o empreendimento de vocês? O primeiro desafio, Vitória, é saber com precisão o que a gente quer oferecer no mercado. No momento vestibular, no primeiro momento do escritório, a gente oferecia serviços na área civil de forma mais ampla. Mas, passado algum tempo, né, Bruno, uns 6 meses, a gente decidiu por fazer um recorte, qual seja, o recorte do direito da saúde, mais especificamente ainda, a atuação em favor de profissionais da saúde. Aquele advogado que trabalha com direito penal, trabalha com direito do trabalho, trabalha com direito civil, não é que ele não obtém resultados, ele pode até obter resultados, mas eles são muito esparsos, porque falta colocar energia em algo só. Se você quer construir algo grandioso, você tem que ter disciplina, você tem que ir construindo algo aos poucos, colocando um tijolinho por vez. E como é que você faz isso? E cada hora você está colocando um tijolinho em cada lugar. Você não vai construir nada, entende? Então, esse foi o primeiro grande desafio que a gente superou, que é identificar qual área a gente vai, de fato, colocar a nossa energia. Criar um alvo, né? Pra criar um alvo. Seguir e algo que eu acho que é bastante desafiante também, é uma vez tendo sido esse recorte feito da área, é de saber chamar a atenção dos potenciais clientes, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que é muito importante, algo que eu carrego comigo, saber comunicar com esses potenciais clientes. E digo isso até mesmo para já deixar aí um conselho para quem quer ter seu próprio escritório, buscar entender como se comunicar, como levar a mensagem que deve ser levada ao potencial cliente para você ter esse potencial cliente dentro do seu escritório. É um desafio que eu vejo hoje, embora a gente preste um serviço de qualidade, a gente tem isso como princípio no escritório, mas é preciso ir além para você ter uma carteira ali de clientes e ter um fluxo legal dentro do seu empreendimento. E para vocês, o que é indispensável, né, no escritório, tendo o empreendimento? O que assim, não pode deixar de fora, assim, no dia a dia? Olha, falando de forma mais ampla, e até a experiência que a gente tirou enquanto anfitriões do SESCast, é ter gana, ter vontade de vencer. Sem isso, não tem como você levar à frente um empreendimento. A segunda coisa que eu acho importantíssima, e não dá para ficar sem, é a identidade de valores com quem está
a seu lado, Felipe, isso não é pragmático. Não é pragmático no primeiro momento, mas se você não tem identidade de valores com a pessoa que está do seu lado, não vai dar certo. Isso nos mais diversos âmbitos da vida, seja em relacionamento amoroso, seja em amizades, seja dentro de uma empresa ou do escritório, no nosso caso. Sim, Né, Bruno? sim. E eu compartilho do que o Felipe disse. Eu acredito que várias coisas são indispensáveis, mas algo que eu carrego comigo e às vezes fica até chato de tanto falar é que é indispensável ter coragem, e é coragem mesmo de ir, de enfrentar, de arriscar. Claro, sempre muito importante, com o mínimo de organização. Não é fazer loucuras, mas é preciso ter essa gana que o Felipe disse. Você só consegue conquistar quando você tem essa coragem de ir fazer. Pode ser que uma ou outra coisa dê errado? Pode. Mas se você não tentar, as coisas certas não vão acontecer. Então essa gana, essa vontade de ir além, ela é sem dúvidas indispensável. Não combina com qualquer empreendimento o comodismo. Para ele dar certo, além de outras coisas, repito, que são indispensáveis também, a questão da energia, da coragem, sem dúvida é algo assim que não pode faltar mesmo. Outra coisa que não pode faltar é tecnicidade. Porque o que é técnica? Técnica é a capacidade de oferecer soluções para situações. Se você oferece soluções, você traz resultados para o seu cliente. É isso que faz ele satisfeito. Entende? Sim. Então, como é que você quer ter um empreendimento se você não oferece solução para a vida da pessoa? Entende? Então, tecnicidade é essencial. É essencial estudar. É essencial saber o que faz. Entende? Em resumo, é preciso estudar e ter conhecimento, né? Não é fazer com coragem, com energia, com entusiasmo, se você não tem ali o recheio, né? Que é o conhecimento, o estudo. Então, também é indispensável. É para servir melhor os clientes, né? A gente Sim. sabe que o cliente ele deve vir em primeiro lugar, né? Sim. Aquilo que ele está buscando, procurando. E como que vocês enxergam isso, né, no escritório de vocês? Muito bom. Realmente, o cliente ele tem que ser o centro do empreendimento, né? Então, você tem que buscar fazer tudo aquilo que vai gerar um resultado para ele. E isso gira em torno de várias coisas. Uma delas, ter a responsabilidade de buscar ali o conhecimento adequado, que muitas vezes não se limita à graduação, ao curso de Direito que a gente fez. A gente precisa estar em contínuo estudo para poder oferecer para o cliente o melhor. E outra coisa, não só o estudo e o conhecimento. Para a gente ter o cliente como o centro do nosso empreendimento, não só na advocacia, mas também em consultórios e clínicas, é preciso pensar em como ele vai ser recebido, o que ele vai notar ali na sua recepção. Na recepção ele vai para onde? Né? Na sala que ele vai estar depois da recepção, é uma sala agradável? O que tem nessa sala? Né? Como o profissional que está atendendo ele ali que se comunica com ele? É um profissional que é simpático, que tem interesse pelo bem-estar daquele cliente, pergunta como ele está, cria um laço de amizade. Depois dessa sala, para onde que ele vai? Então, é preciso ir além do conhecimento, embora seja muito importante, pensar também na jornada do cliente do seu empreendimento, desde a recepção até o pós-atendimento, ao pós-procedimento. E quando eu falo pós, até na conversa do WhatsApp, você tem que estar ali tendo o cliente como a coisa mais importante, o algo mais importante do seu empreendimento. Não só no escritório, mas também em empreendimentos de saúde. E é o que a gente chama de experiência, né? Gerar uma experiência para o paciente, E o que para o a gente cliente. quer muito oferecer é uma experiência acolhedora. Parte da acessibilidade é o acolhimento. Uma das missões do CMA, do Coutinho Magalhães Advocacia, é acolher os nossos clientes. Como eu disse, nossa logo é uma caixinha e ela é aberta. Não só porque a gente quer pensar fora da caixinha, mas porque a gente quer que a pessoa adentre aquela caixa e se sinta confortável.
Acolhido, né? Sim. A próxima pergunta que eu ia fazer era como que vocês fazem para gerar experiência, né, para o cliente de vocês. Acredito que vocês já tenham respondido aí um pouquinho, mas tem mais algo a acrescentar? Questão de como vocês fazem para gerar uma boa experiência para o cliente de vocês. Na advocacia, tem muito algo que é o seguinte. Em regra, talvez, ou assim, grande parte dos profissionais da advocacia, com todo respeito aos meus colegas, mas é algo que acontece muito, é uma certa demora para dar retorno, né? Uma certa demora para fazer o que você tem que fazer. Às vezes o cliente chega ali no escritório de advocacia, contrata o profissional, né, o advogado, e para ele dar entrada com os papéis, ele demora muito tempo. Então, um diferencial que nós temos lá, e que todos os nossos clientes, sem exceção, até hoje, ficaram muito aconchegados com isso, é a questão de ter uma resposta rápida. Inclusive, a gente tem o costume de criar um grupo no WhatsApp com o cliente, a gente dá notícias para o cliente lá de forma regular, e isso, sem dúvidas, é algo que faz a diferença para nós lá no escritório, né, Felipe? Sim. Nós, Bruno, nos sentimos no dever, não só de acolher o paciente prestando a ele informações de forma ágil, mas também a gente faz questão de ser transparente. Transparência é algo que não falta no nosso escritório. Bruno, a gente, de fato, traz para o cliente uma linguagem acessível para que ele consiga ponderar muito bem sobre o que está sendo feito, sobre a probabilidade do direito dele, para que ele possa nos contratar, mas adiante para que ele saiba avaliar, para que ele saiba projetar o que vai acontecer ao longo da nossa prestação de serviço, seja num processo judicial ou num processo administrativo. E eu acho que talvez isso tudo, e em complemento com o que o Felipe disse, é fazer uma relação personalizada com o cliente, né? Sim. Então, é preciso ter essa questão mais de cada cliente, né? E fazer, de fato, um trabalho personalizado no sentido de mostrar para ele que ele é único, que a gente reconhece isso e valoriza a pessoa que ele é, né? E, claro, em complemento com a transparência, que é muito importante ser sempre transparente, né? O que está acontecendo, o que pode ser feito, o que nós estamos fazendo. Vocês Importante. oferecem, então, um tratamento individualizado, né? Para Sim, cada tipo de Sim. cliente. Eu Sim. já sou uma cliente de vocês. É. E como profissional da saúde, né, da área estética, queria saber, assim, o que vocês recomendam para mim? Para eu me resguardar minha clínica, né, dar segurança para os meus pacientes. Queria saber um pouquinho, assim. Olha, a primeira coisa que vem em mente, no que diz respeito à defesa de profissionais da saúde, é a adequação documental. Quanto mais você se documenta, mais protegido você está. O que é falado não é lembrado. Isso é verdade. Se um paciente chega para você e relata algo e você não coloca na sua ficha de anamnese e depois ocorre um resultado negativo que você deveria ter averiguado, constatado e poderia ter evitado se tivesse essa informação e não documentou, como é que fica a situação? Entende? Então, a primeira coisa é a adequação documental. Isso é essencial. Sem isso, não dá para você, profissional da saúde, profissional da estética, trabalhar. E algo mais, você tem que saber como agir. Hoje você, Vitória, lida com pacientes que são dotados de uma grande ansiedade, eles têm alta expectativa, como o Bruno disse mais cedo. Ao toque de um dedo na tela de celular, ele tem acesso a todo tipo de informação sobre procedimentos estéticos. Você tem que saber como manejar isso. Por que você tem que saber como manejar isso? Porque você, profissional da estética, está atrelado ao oferecimento de resultado. Mas não é qualquer tipo de resultado, são resultados razoáveis. Entende? Quanto mais você se documenta e quanto mais você adota práticas para se proteger e manejar a expectativa do paciente, mais distante você fica da obrigação de oferecer o resultado que o paciente quer. O que eu conto para vocês aqui agora, que é o que mais chega no consultório, é às vezes o paciente, né, com a foto de algum artista, alguém famoso, querendo, aí mostra a foto e fala, olha, eu quero a boca desse jeito, exatamente igual. Quando não é assim, né, que as coisas funcionam, porque cada pessoa é de um jeito, né, tem a questão anatômica e tudo, e essa parte de, assim, como que eu vou dizer? Esqueci como é que fala.
coisa de expectativa, né? Abaixar um pouco a expectativa do paciente. Manejo Sim. das expectativas. Exatamente, manejo da expectativa do paciente é uma parte, assim, que eu acho muito importante, né? Como você mesmo disse. A grande questão dessa pergunta sua, né, do que você, como profissional da estética, pode fazer para ter uma trajetória mais segura, é a seguinte: profissional da saúde, você como profissional da estética, tem a obrigação de prestar informação ao paciente. E, como disse o Felipe, o que é falado muitas vezes não é lembrado. É preciso passar essa informação como? Por escrito. Por isso que a documentação é extremamente importante, principalmente diante da era que a gente vive, em que as pessoas e pacientes de estética têm muita ansiedade. Então, o paciente, ele chega no seu consultório com muita expectativa. Se você não documentar as informações, não explicar para ele exatamente o que é o procedimento, o que ele pode gerar para ele, né, quais os riscos, quais os prazos, né, você corre o risco desse paciente ficar insatisfeito por algum motivo, diante daquela ansiedade que ele estava, e se por acaso ele decidir te levar para a justiça, algo nesse sentido, você não tendo essa documentação demonstrando que você levou essas informações essenciais a ele, é um perigo que você corre. Então, é indispensável ter a documentação no consultório, principalmente o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que talvez seja o documento aí mais importante, dentre outros que são importantes também. Bacana. E isso é importantíssimo. Quero que vocês, profissionais da saúde, profissionais da estética, entendam que mesmo que vocês façam um procedimento com maestria, mesmo que fique tudo correto, ainda corre o risco de você ser processado pelo paciente, inclusive condenado. Por exemplo, o paciente pode falar: eu não sabia que a realização do procedimento envolvia dor. Uhum. Se você não coletou do paciente uma assinatura no termo de consentimento informado, onde ele falava que haveria dor, ele pode ganhar de você um processo, pode pedir de você uma indenização. Então, profissional da saúde, se documente. Ser perfeito na técnica não é tudo. Você, de fato, tem que se resguardar juridicamente. E são os advogados quem tem a capacidade de lhe orientar e proporcionar segurança jurídica. Sim, e isso não se aplica somente a profissionais da estética, mas a qualquer profissional da área da saúde que tem seu consultório, sua clínica. Todos eles precisam ter essa questão documental que não gera somente segurança, que é o que a gente está falando, mas também profissionalismo. Um paciente que chega no consultório e vê que ele tem a documentação toda certinha, claro que não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser algo bonitinho, tem que ter a logo, isso tudo faz parte da conquista do paciente, tem que ser algo bem escrito, com uma letra adequada, né? Então essa questão da documentação também leva para esse lado, além da segurança, de gerar ao paciente uma sensação de profissionalismo, de sofisticação daquele empreendimento, daquele consultório, daquela clínica. E acho que não custa, né? Ter um contrato bem feito, um termo de consentimento. Acredito que o profissional só tem a ganhar, né? Com essa questão documental. Vitória, é um investimento relativamente baixo. E, assim, perder noites de sono com o paciente te mandando mensagem, ou te ligando por causa de alguma situação, não tem preço, né? Sim. Vamos lá. Qual que é o preço da sua tranquilidade? Não é? Verdade. Agora falando um pouquinho sobre trajetória, qual a maior lição que vocês aprenderam ao longo da trajetória de vocês? Pergunta filosófica, né, Bruno? Filosófica. A maior lição é que é preciso trabalhar muito para conquistar o que você quer conquistar. Essa é uma lição que eu tenho. Porque quando eu iniciei com o meu escritório, apesar de que eu sabia que isso é difícil, porque estava sozinho, estava saindo de um escritório equipado, com uma equipe maravilhosa, para caminhar sozinho. Mas, apesar disso, eu achei que, com minha dedicação, eu ia conseguir conquistar uma estrutura, um espaço na advocacia com menos dificuldade, né? E a lição que eu tenho hoje, embora, né, o Coutinho Magalhães já tenha nos dado aí muito orgulho pelo que a gente faz,
Mas a lição que fica para mim é que eu preciso trabalhar muito. E o que a gente quer conquistar ainda de espaço, tenho certeza que a gente vai ter que correr muito atrás ainda e vamos correr, né? Porque é isso que importa na nossa trajetória, essa vontade, essa coragem de fazer acontecer. Compactuo contigo, Bruno. Eu acho que a vontade de vencer, ela de fato tem que ser grande, ela tem que ser enorme. Mas vou além. Eu acho que uma lição que ficou pra mim até então é que a gente tem que estar disposto a se desconstruir todos os dias. A gente tem que estar disposto a aprender com o próximo, a aprender com a vida. E, além disso, a gente tem que estar disposto a acreditar em quem está do nosso lado. Claro, com ponderação e razoabilidade, com muita visão, mas é importante acreditar em quem está disposto a construir a vida junto da gente. Mas vocês já construíram uma trajetória linda. Até aproveito a oportunidade para parabenizá-los, né? Acredito que tem aí um percurso longo pela frente, né? De muito sucesso, lógico, desafios, né? Que sempre estão presentes, mas muito sucesso, tenho certeza disso. Obrigado. E para os profissionais que estão formando ou querendo adentrar, né, para a área da saúde, do direito médico, direito da saúde, qual a dica que vocês dão? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: você que tem em mente, né, abrir seu escritório, primeiro, você tem que ter gana para fazer acontecer. Você tem que ter essa vontade, você tem que queimar dentro de você, né? Você tem que ter mesmo aquilo como propósito e ter o desejo de fazer, né? É o que a gente estava falando sobre a importância do entusiasmo. Mas é preciso também ter um mínimo de organização. Quando a gente fala assim, é preciso ter coragem, vai e faz, mas você precisa fazer com o mínimo de organização. Não tô falando que você tem que estar com tudo perfeito para começar, não. Porque se for assim, você nem começa. Então, minha mensagem é essa. É ter coragem de seguir esse caminho e ter um mínimo de organização. Entender o que você precisa ter ali para ter, no início, um escritório bem estruturado. E outras coisas você vai conseguindo ao decorrer da caminhada. Mas o mínimo você precisa ter. Dicas que eu posso dar. Acredite em si mesmo. Certifique-se de fazer bons estágios. Depois, verifique muito bem quais são os seus valores. Procure bons parceiros e tenha propósito em cima daquilo que você quer elaborar. São essas as dicas que eu posso dar. Bacana, muito bom. Agora, queria fazer uma brincadeira com vocês. É um plus aqui do podcast. Bora. Vou até pegar meu celular aqui. Vocês já ouviram falar de ping-pong? Já. Já? Eu desconheço, falo. Vitória. Eu vou explicar mais ou menos. Eu falo uma palavra e vocês me respondem de forma sucinta, né? Ou com outra palavra. Primeira ou coisa com que vier à mente. a primeira coisa que vier à mente, Faça bem sentido rapidinho. com aquilo, né, que você Exatamente, que Tá faça bom. sentido com o que eu vou falar. Quem que vai começar? Pode ser comigo. Tá bom, então vamos lá. Vou falar as palavras e você em seguida fala o que vier à mente. Família. Amor. Deus. Tudo. Um livro. O monge e o executivo. Ó. Uma frase. O que a vida quer da gente é coragem. Um hobby. Jogar futebol. Uma qualidade. Minha? Sim. Organizado. Um defeito. Perfeccionista. Um medo. Um medo. De altura. Morro de medo de altura. É verdade, né, Bruno? É verdade. E um sonho. Um sonho. Ser feliz com uma família bem construída e, claro, realizado profissionalmente. Muito bom. Agora vamos pra você, Felipe. Ai. Vamos lá. Família. Tudo. Deus. Importante. Um livro. Sul da fronteira, oeste do sol.
Uma frase. Nenhum homem jamais seguiu sua índole ao ponto de extraviá-la. Um hobby. Corrida. Uma qualidade. Perfeccionista. Um defeito. Perfeccionista. Boa. Verdade. Um medo. Morte. E um sonho. Ser referência. Muito bom. Saíram Muito bom. super bem. Ótimo. Agora tem mais uma perguntinha pra fazer pra vocês. É uma pergunta filosófica aí pra vocês. Pode Uma começar com pergunta o Felipe simples. agora. Uma pergunta simples, mas vamos dizer assim, profunda. Felipe, então vamos lá. Pra você, o que é a vida? É muito boa, muito boa. Eu trouxe essa pergunta da Provocações, né? Que é um Yes. podcast, um Um programa. da TV programa. Cultura. Exatamente. Veja só, eu poderia responder essa pergunta de 1000 formas distintas. Cada dia eu traria uma resposta diferente. Mas o que penso hoje é que a vida é uma oportunidade da gente ser um pouco melhor a cada dia. Se a gente é 1% melhor hoje do que a gente foi no dia anterior, a gente está de fato vivendo. A vida é para frente, não é para trás. A vida é para ser melhor. A vida é para buscar ser vencedor. Essa é a minha visão sobre o que é a vida no dia de hoje. Legal, muito bom. Agora vamos pro Bruno. Pra você, Troll. Chamar de Troll, porque eu não consigo. O que é a vida? A vida é um dom de Deus para nós. A vida é um presente que Deus nos deu a oportunidade de viver nesse mundo maravilhoso e de nesse curto espaço de tempo, porque a vida também é um sopro, né? Então é uma oportunidade, um presente de Deus de viver esse sopro e de fazer valer a pena. Principalmente, eu acho que talvez seja até o sentido da vida de nos complementarmos. Cada ser humano é único. Cada um é cada um. Cada um tem suas qualidades e seus defeitos. E, por termos defeitos, nós precisamos de sermos preenchidos pelas qualidades das outras pessoas, através do que elas fazem. Eu e o Felipe, hoje, advogados, uma qualidade que a gente pode complementar uma outra pessoa que tem um problema, por exemplo, nossa área, a área da saúde, com a nossa habilidade. Então, a vida é isso. É um presente de Deus, é um sopro que nós devemos aproveitar a todo instante e fazermos valer a pena ajudando o próximo, através da nossa profissão, através do que for. É isso. Muito bom, vocês saíram super bem. Estão de Você parabéns. também, Vitória. Você tá de parabéns, viu? Excelente. E não podemos esquecer, né, Felipe? Presentinho. Ó, Bruno, como a Vitória é sua namorada, embora o presentinho esteja mais adoro próximo de presente. mim, a honra de dar o presente é toda sua. Isso. É um presente nós dois, claro. Que gracinha, gente. Muito obrigada. Vitória. E um detalhe, é uma caneca edição limitada. Tá, ó. Tô muito chique. Eu tava doida por uma caneca dessa, que eu via todo mundo vindo aqui ganhando uma caneca colega. Tem algumas amiga. surpresinhas também aqui dentro. Muito obrigada. Nossa, que chique, adorei. Muito obrigada mesmo, gente. A gente que agradece, viu, Vitória? Sua disponibilidade, sua condução excelente. Foi um prazer estar prazer, com você. viu, gente? Eu que agradeço. Prazer de estar aqui com vocês, né? Sendo entrevistadora aqui nesse dia de hoje. E sempre que vocês precisarem, estarei à disposição para tudo. E assim, quando nós caminhamos para o último episódio, então esse é o último episódio do ano. Ano que vem tem mais, né? Nós pensamos na possibilidade de fazer algo diferente, invertido. Por que não? Eu e o Felipe, que entrevista, dessa vez sermos os entrevistados. Então, acolhemos a ideia e quando nós pensamos, mas quem vai nos entrevistar? Pensamos com muito carinho na Vitória, não porque é minha namorada, claro que também por isso. Tenho admiração muito grande, carinho muito grande, amor muito grande. Ai, que gracinha. E, enfim, você está aqui também pela sua competência, por ser uma profissional da saúde, uma grande comunicadora, isso é importante, seja onde for, uma pessoa que realmente
tem muitas qualidades, né? Sou suspeita a dizer e é um obrigada. prazer, Tro, ter você aqui e fazer parte deste episódio, viu? Prazer é meu, Tro. Pode contar comigo sempre, você sabe. Obrigado. É isso? Vamos finalizar então? É isso. Vamos, gostaria de agradecer por todos esses episódios, né? Não só este sexto, aos nossos colaboradores, a Gurré, a Brasil Fit e o Amorcentro. Muito obrigado. Este projeto, o SESCast, não seria possível sem vocês, que isso fique bem claro. E adiante, gostaria de agradecer a você, viu, Bruno, por estar aqui comigo no SESCast. Acho que, assim como no Coutinho Magalhães Advocacia, não haveria pessoa melhor para conduzir um podcast. Ok? Obrigado. Obrigado e agradeço também, Felipe. É um prazer muito grande ter esse projeto com você, que é o SESCast, e ter também o projeto Coutinho Magalhães contigo, viu? É um prazer gigante mesmo, uma pessoa diferenciada, não é qualquer pessoa, uma pessoa que tem muita capacidade, que eu tenho alegria de ter comigo e de construir juntos aí essa caminhada. Alegria toda minha, viu, Bruno? Tamo junto. E mais uma vez, obrigado, viu, Vitória? Obrigada a vocês, gente. E pessoal, se vocês querem participar do SESCast, não deixem de entrar em contato conosco. Nosso direct lá no Instagram tá à disposição. Eu e o Bruno aguardamos a mensagem de vocês por lá, viu? Vamos Ai, lá vamos fazer um brindar, que eu brinde. quero brindar. Viva a vida! Viva!